Olá, mais uma vez estamos aqui para estudar desenvolvimento Android e hoje nós falaremos sobre autenticação com Firebase. Então vamos iniciar com uma introdução sobre esse serviço. Então o Firebase Authentication ele fornece serviços de back-end com um conjunto de kits de desenvolvimento fáceis de usar e bibliotecas de interface gráfica prontas para que a gente possa implementar na nossa aplicação uma autenticação eficiente. Certamente que a gente pode construir interfaces gráficas utilizando-se desse serviço ainda, mas ele já traz algumas interfaces gráficas prontas para a gente. Existem um conjunto de benefícios que nós podemos apontar para o uso desse serviço. E o primeiro deles, solução de autenticação simples, nós estamos falando do Firebase UI, que é a biblioteca de interface gráfica própria do Firebase. Então, ela é uma maneira recomendada de se adicionar um sistema de login completo no nosso app. Essa biblioteca ela fornece uma solução de autenticação simples que lida com os fluxos de autenticação na questão de interface gráfica para fazer logins dos nossos usuários com os diversos meios, formas que nós podemos oferecer com o Firebase Authentication. O componente do Firebase UI de authentication, de autenticação, ela implementa práticas recomendadas para autenticação em dispositivos móveis, sites e algumas outras plataformas, o que pode maximizar a conversão de logins e inscrições dos usuários em nosso aplicativo, porque facilita que os nossos usuários eles possam usar provedores de autenticação externos na nossa aplicação. O Firebase, a biblioteca Firebase UI, pode ser personalizada também. Então ele traz um estilo visual próprio, mas nós temos a possibilidade de fazer alterações para personalizar a nossa autenticação. Ele serve para iOS, Android e aplicações web. Além disso, externo à Firebase UI, a biblioteca, nós podemos autenticar os nossos usuários através de e-mails e senhas próprias que eles criam, que eles podem cadastrar na nossa plataforma. Então, o SDK do Firebase Authentication oferece métodos para criar e gerenciar usuários que utilizem os próprios e-mails e senhas, não necessariamente vinculadas a um provedor oferecido pelo Firebase Authentication. Então, por exemplo, eu poderia inserir um e-mail com o meu próprio domínio, que é gerenciado por um servidor que eu mesmo gerencio, e o meu usuário, e eu poderia me autenticar, me cadastrar no aplicativo que usa o Firebase Authentication com esse e-mail. Essa forma ela está disponível para iOS, Android, Web, C++, Unity. Podemos também fazer a integração de provedores de identidades federados, autenticando usuários por meio da integração com esses provedores. O SDK do Firebase Authentication fornece métodos que permitem aos usuários fazer login com contas do Google, Facebook, Twitter e GitHub. Cada provedor tem sua própria forma para ser configurada, mas a biblioteca Firebase UI nos fornece uma simplificação disso. Eles também estão disponíveis para iOS, Android, Web, C++, Unity
e etc. Também podemos fazer autenticação por número de telefone, enviando um SMS para o número de telefone do usuário para ele se autenticar. Também tem na plataforma Android, iOS, Web, C++ e Unity. E também podemos ter uma autenticação com um provedor personalizado. Podemos fazer isso também. Ou fazer uma autenticação de forma anônima. O nosso usuário ele terá uma credencial temporária dentro da nossa plataforma e que, posteriormente, isso pode ser convertido em uma autenticação não anônima, uma autenticação identificada. E aqui tem uma imagem que simboliza essas formas de autenticação com o Firebase UI. Aqui nós temos a lista de formas de autenticação, utilizando-se o próprio Firebase com as autenticações via e-mail e senha, ou login com o número do usuário, ou um link que é enviado para o e-mail do usuário, que ele pode gerar com isso um token de autenticação. Outros provedores que nós temos utilizando-se o Firebase Authentication, que está externo à biblioteca do Firebase UI, também complementando, nós temos a autenticação via Play Games, Game Center, Microsoft, Yahoo e entre outros. Além disso, o Firebase Authentication ele entrega para a gente uma classe, uma instância de uma classe de usuário que identifica esse usuário. Então, os usuários do Firebase têm um conjunto fixo nesse objeto, nessa instância, de propriedades básicas. Um identificador único dele na nossa autenticação, um endereço de e-mail principal, o nome, o display name e uma URL com a foto do nosso usuário. Essas informações elas são armazenadas no banco de dados do usuário no Firebase. Então, esse conjunto de propriedades é fixa. A gente não tem como adicionar novas propriedades diretamente. Caso haja uma necessidade, a gente pode fazer o uso de algum serviço de persistência, como o Google Cloud Firestore. É uma possibilidade para que a gente possa enriquecer mais as informações do nosso usuário. Lembrando que essas informações elas dependem de que provedor de autenticação nós estejamos usando para conseguir as informações do nosso usuário. A autenticação via e-mail e senha, por exemplo, não possui como nula a propriedade de foto do usuário, porque é um provedor que não oferece o recurso de imagem do usuário na autenticação. Mas, por outro lado, o provedor do Gmail, do Google ou do Facebook oferecem informações como a foto do nosso usuário. Usuários anônimos também têm ainda mais limitações em relação às suas informações. A biblioteca em si, Firebase UI, ela foi criada no SDK do Firebase Authentication e oferece todo o fluxo básico para autenticação em diversos provedores ao mesmo tempo. Então, por um lado, que nós podemos implementar a autenticação individualmente,
para cada um dos provedores, a biblioteca do Firebase UI oferece uma forma simplificada para que nós possamos fazer a autenticação oferecendo vários provedores para o nosso usuário. A interface base dela é algo semelhante a essa interface. O Firebase UI nos oferece alguns benefícios em relação à autenticação simples, a autenticação individual. A gente pode acoplar vários provedores ao mesmo tempo, com fluxos de login para e-mail e senha, link de e-mail, autenticação por telefone, login do Google, do Facebook, do Twitter e do GitHub. Oferece o gerenciamento de contas, fluxo para processar tarefas de gerenciamento, como a criação de contas e redefinição de senha. Já traz isso pré-configurado para a gente. Vinculação de contas, fluxo para verificar as contas do usuário de maneira segura nos provedores de identidade. Autenticação de usuário anônimo, além de permitir atualizar com segurança essas contas de usuário anônimo. Temas personalizados, possibilitando que a gente personalize a aparência da interface que é oferecida nessa biblioteca para corresponder à identidade do nosso aplicativo. Como ele é um recurso de código aberto, é possível gerar uma bifurcação, um fork desse projeto e modificá-lo conforme a nossa necessidade. E além de oferecer também a integração automática com o Smart Look de senhas do Android, do SDK do Android, que é a ferramenta que permite você gravar senhas no dispositivo de forma segura e reutilizar essas senhas naqueles serviços, naqueles aplicativos que têm como recurso esse vínculo com o Smart Look. Então, antes de nós começarmos a implementar o Firebase UI, nós precisamos tomar aí algumas ações. A primeira ação é adicionar o Firebase no nosso aplicativo Android. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Então aqui nós temos uma aplicação zerada que acabou de ser criada e nós vamos começar a implementar a autenticação com o Firebase. O nosso objetivo é fazer essa autenticação utilizando-se principalmente do provedor do Gmail, do Google. Então, o primeiro passo é vincular o nosso projeto Android em um projeto Firebase. Então, nós vamos seguir o seguinte passo. Selecionamos a opção Tools no menu do Android Studio. Na sequência, nós selecionamos o item de menu Firebase, para que ele abra o assistente de configuração do Firebase. Nesse assistente, ele apresenta uma série de serviços que nós podemos utilizar do Firebase. Nós queremos o serviço de autenticação. Selecionando esse serviço de autenticação, ele revela um conjunto de opções, sub-itens dessa autenticação, desse serviço. Nesse primeiro momento, nós podemos selecionar qualquer um deles. E eu irei selecionar, então, o primeiro. E ele nos leva a um passo a passo de configuração de uso daquele serviço. O primeiro passo, Connect Your App to Firebase, é quem faz a vinculação do nosso projeto Android Studio com o nosso projeto Firebase. Então, o primeiro passo é conectar o nosso app ao Firebase. Então, vamos selecionar a opção Connect
to Firebase. E ele vai indicar que ele vai se conectar com o Firebase. Vamos aguardar ele terminar a execução, em que vai finalizar com a abertura do navegador, para que a gente possa escolher no console do Firebase qual é o projeto Firebase que irá ser vinculado ao nosso app. Então, ao clicar, na opção, ele abre o navegador, momento em que a gente seleciona um projeto para prosseguir. Duas opções: escolher um projeto que já está ativo, que já está configurado. Caso contrário, a gente pode selecionar adicionar projeto e clicar nessa opção. Clicando nessa opção, ele abre a configuração, o formulário de criação de um novo projeto. A primeira opção é adicionar o nome do projeto e, em seguida, a gente clica em continuar. No meu caso, eu atingi um limite máximo de projeto porque a conta é free, então eu preciso excluir alguns projetos. Vou fazer isso e volto assim que concluir. Bom, então voltando, continuando para conectar o nosso projeto Android no Firebase. Vou selecionar adicionar projeto, vou indicar o nome do projeto e ele precisa receber o identificador único, porque estando dentro do ecossistema da Google Cloud, nós temos vários serviços de vários usuários. Então, cada serviço tem um identificador único. Ele precisa ser um nome com letras minúsculas e pode ter letras, desde que não esteja disponível, sendo usado por outro usuário. Então, temos que definir um ID genérico. Ok. Acho que agora foi. E clicamos em salvar. E adquirimos um ID. E na sequência clicamos em continuar. Ele indica para que nós configuremos o Google Analytics. Nesse caso, nós não estaremos usando, então eu desmarco a opção. Eu desativo o Google Analytics, que não vai ser o foco do nosso curso. Criar projeto e vamos aguardar ele criar o projeto para que nós possamos continuar. Após criar o projeto, ele vai vincular o projeto no Android Studio. E nós veremos o que é, qual o resultado disso no nosso projeto, na nossa aplicação. Finalizado, o seu novo projeto está pronto, clicamos em continuar e aguardamos ele terminar as configurações. Seu app Android foi criado no Firebase, ele está pronto para ser conectado
ao projeto Android Studio. Selecionamos então Conectar e podemos voltar agora para o Android Studio, pois o nosso projeto já está vinculado. No Android Studio, o passo 1, conectar o nosso app ao Firebase, está concluído. Inclusive, aqui ele indicou qual é o projeto Firebase que nós vinculamos. O que ele mudou na nossa aplicação? Bom, para ele encontrar esse serviço que nós acabamos de criar no repositório de serviços da Google Cloud, ele vai fazer uso de um arquivo que está aqui na nossa árvore de arquivos. Mudando para visualização estilo Project, nós podemos encontrar no diretório App, na raiz do diretório App, o arquivo Google Service JSON, que contém as informações individuais, particulares, do projeto Firebase que nós acabamos de criar. E é com esse arquivo que o nosso app Android vai encontrar o serviço que nós acabamos de criar. Então, essa é a primeira parte para nos conectarmos a um projeto Firebase. Primeiro passo. Na sequência, nós precisamos, como o passo 2, adicionar as dependências do Firebase Authentication no SDK, ou melhor, o SDK do Firebase Authentication nas dependências da nossa aplicação. Então, vamos clicar em Add Firebase Authentication SDK to our app, ao nosso app. E ele vai revelar o que de diferente ele vai fazer na nossa aplicação. Ele vai adicionar, a nível de projeto, a classe Google Services, e a nível de app, ao nível do módulo do app, também vai adicionar o plugin do Google Service e vai adicionar a dependência do Firebase Auth, que é a biblioteca de autenticação. Vamos clicar em aceitar mudança e vamos aguardar ele atualizar a nossa aplicação. Terminado, nós podemos conferir se realmente ele alterou o Gradle. Então, temos o Gradle do módulo, ou melhor, do projeto, que ele adicionou aqui o Google Services como dependência. E, ao mesmo tempo, ele fez isso no Gradle do módulo, do app, adicionando o plugin Google Service e adicionando a dependência Firebase Auth. Voltando ao passo 2, ele indica que se nós estamos usando o Kotlin como linguagem, nós podemos usar a biblioteca Firebase -auth-ktx, que é próprio para o Kotlin. Não que a gente não possa usar a que ele adicionou na dependência, não tem problema. O Kotlin interopera com o Java. Mas, para ficar mais correto, nós podemos trocar para auth-ktx e podemos realizar de novo a sincronização. Note que o passo 2 foi desmarcado como concluído, mas isso não vai interferir na nossa aplicação. É só porque ele não encontrou a biblioteca que ele havia tentado adicionar, porque a gente adicionou uma outra biblioteca, que é com o hífen ktx.
como nós iremos usar a biblioteca Firebase UI, nós vamos adicionar outra dependência, implementation, com ponto Firebase UI, Firebase UI auth, xxx, para ele indicar para a gente qual é a versão mais atual dessa biblioteca. Vamos tentar sincronizar para ver se ele indica para a gente qual é a versão. Se ele não indicou, a gente vai passar então a versão que está na documentação. Caso haja uma versão mais atual, a gente espera que ele indique qual é essa versão mais atual. Da mesma forma que ele indicou nesse primeiro e nesse segundo item. Mas, então vamos deixar assim. Não mostrou nada, então vamos seguir com essa biblioteca. O nosso próximo passo é voltar no console do Firebase, no projeto que nós criamos para o nosso aplicativo Android, e habilitar o serviço de autenticação. Para fazer isso, nós podemos acessar o menu na lateral à esquerda e selecionar a opção Authentication. E ele vai abrir esse dashboard com essa tela inicial. Algumas documentações, orientações, dicas e tudo mais. E na parte superior, nós temos a opção indicando o que é o serviço em si e a opção Primeiros Passos. Nós, então, clicamos nessa opção para que ele habilite o serviço de Authentication. Ele nos mostra, após a habilitação, essas abas superiores. A primeira é a Users, que ele vai indicar uma lista de usuários cadastrados na aplicação. Não tem nenhum usuário ainda, porque acabamos de criar. A segunda aba indica quais provedores de autenticação estão habilitados para esse serviço. Nenhum está habilitado. Na aba Templates, indica os templates, os modelos de mensagens para caso a gente use alguns desses serviços de mensagem. E a aba Users indica o fluxo de uso, um relatório de uso desse serviço para esse aplicativo, para esse projeto Firebase. Mais para frente, nós voltaremos nessa tela para habilitar os serviços conforme a necessidade. Porém, voltando no nosso projeto Android, nós vamos continuar nos primeiros passos para inicializar a autenticação. Como eu vou usar um modelo Single Activity, eu vou adicionar na nossa main activity, a nossa única activity, eu vou tirar os widgets que tem na tela, deixar apenas o layout raiz principal e vou adicionar um nav host fragment, que irá fazer a navegação da minha aplicação. Como eu ainda não tenho um grafo de navegação, eu vou clicar na opção Mais para adicionar um novo grafo de navegação, um novo recurso de navegação. Vou informar o nome, app_navigation, e vou clicar em OK. Não posso esquecer de marcar o grafo que acabou de ser criado, o arquivo, o recurso que acabou de ser criado, antes de clicar em OK.
pois senão ele não vai reconhecer, não vai identificar qual que nós selecionamos. Vamos clicar em OK para ele adicionar as dependências necessárias para a navegação e vamos aguardar ele criar o nosso grafo. Criado o nosso grafo, nós vamos adicionar o primeiro destino. Esse primeiro destino vai ser a interface com a autenticação, vai ser o ponto de entrada da nossa aplicação, vai ser a autenticação. Caso você queira uma splash screen, a autenticação pode ser a segunda interface, mas não vamos entrar nesse detalhe aqui. Vou clicar para criar um novo destino. Como não tem nenhum, eu vou selecionar Create New Destination. E vou escolher um fragmento com ViewModel. E vou selecionar Next. Vou indicar o nome desse fragmento como Sign-in Fragment. É o fragmento que vai permitir a autenticação do nosso usuário. E vou clicar em Finish para ele concluir para a gente a criação dessa estrutura. Criada a estrutura, eu vou abrir o layout do fragmento, dando 2 cliques no destino. E vou tirar o conteúdo que tem nele. Vou acessar o fragmento que foi criado. Antes disso, eu vou organizar esses 2 arquivos do fragmento e da ViewModel. Vou botar num package específico para ficar mais organizada a nossa aplicação. Então, vou selecionar os 2. Vou clicar na opção F6 para ele mover o que está selecionado e vou apontar um novo package, UI.signin. Então, ele vai criar um package sign-in, criar um package UI dentro dos nossos arquivos do projeto. E eu vou clicar refatorar. E ele moveu para ficar mais organizada a nossa aplicação. No fragmento, eu vou, então, continuar a implementar a nossa autenticação. O primeiro passo para usar o Firebase UI é nós indicarmos quais os provedores nós iremos usar no nosso projeto. Então, eu vou criar uma variável private val, que eu vou chamar de providers, e ele vai receber um array list. E para esse array list, eu vou passar os provedores que eu quero utilizar na minha autenticação. Eu consigo identificar esses provedores através da classe auth UI O nosso próximo passo é voltar no console do Firebase, no projeto que nós criamos para o nosso aplicativo Android, e habilitar o serviço de autenticação. Para fazer isso, nós podemos acessar o menu na lateral à esquerda e selecionar a opção Authentication. E ele vai abrir esse dashboard com essa tela inicial. Algumas documentações, orientações, dicas e tudo mais. E na parte superior, nós temos a opção indicando o que é o serviço em si e a opção Primeiros Passos. Nós, então, clicamos nessa opção para que ele habilite o serviço de Authentication. Ele nos mostra, após
habilitação essas abas superiores. A primeira é a Users, que ele vai indicar uma lista de usuários cadastrados na aplicação. Não tem nenhum usuário ainda porque acabamos de criar. A segunda aba indica quais provedores de autenticação estão habilitados para esse serviço. Nenhum está habilitado. Na aba Templates, indica os templates, os modelos de mensagens para caso a gente use alguns desses serviços de mensagem. E a aba Users indica o fluxo de uso, um relatório de uso desse serviço para esse aplicativo, para esse projeto Firebase. Mais para frente, nós voltaremos nessa tela para habilitar os serviços conforme a necessidade. Porém, voltando no nosso projeto Android, nós vamos continuar nos primeiros passos para inicializar a autenticação. Como eu vou usar um modelo Single Activity, eu vou adicionar na nossa Main Activity, a nossa única Activity, eu vou tirar os widgets que tem na tela, deixar apenas o layout raiz principal e vou adicionar um Nav Host Fragment, que irá fazer a navegação da minha aplicação. Como eu ainda não tenho um grafo de navegação, eu vou clicar na opção Mais para adicionar um novo grafo de navegação, um novo recurso de navegação. Vou informar o nome app_navigation e vou clicar em OK. Não posso esquecer de marcar o grafo que acabou de ser criado, o arquivo, o recurso que acabou de ser criado, antes de clicar em OK. Pois senão ele não vai reconhecer, não vai identificar qual que nós selecionamos. Vamos clicar em OK para ele adicionar as dependências necessárias para a navegação e vamos aguardar ele criar o nosso grafo. Criado o nosso grafo, nós vamos adicionar o primeiro destino. Esse primeiro destino vai ser a interface com a autenticação. Vai ser o ponto de entrada da nossa aplicação, vai ser a autenticação. Caso você queira uma splash screen, a autenticação pode ser a segunda interface. Mas não vamos entrar nesse detalhe aqui. Vou clicar para criar um novo destino. Como não tem nenhum, eu vou selecionar Create New Destination. E vou escolher um fragmento com ViewModel. E vou selecionar Next. Vou indicar o nome desse fragmento como Sign-in Fragment. É o fragmento que vai permitir a autenticação do nosso usuário. E vou clicar em Finish para ele concluir para a gente a criação dessa estrutura. Criada a estrutura, eu vou abrir o layout do fragmento, dando 2 cliques no destino. E vou tirar o conteúdo que tem nele. Vou acessar o fragmento que foi criado. Antes disso, eu vou organizar esses 2 arquivos do fragmento e da ViewModel. Vou botar num package específico para ficar mais organizada a nossa aplicação. Então, vou selecionar os 2. Vou clicar na opção F6 para ele mover o que está selecionado e vou apontar um novo package, UI.signin.
Então, ele vai criar um package sign-in, criar um package UI dentro dos nossos arquivos do projeto. E eu vou clicar refatorar. E ele moveu para ficar mais organizada a nossa aplicação. No fragmento, eu vou então continuar a implementar a nossa autenticação. O primeiro passo para usar o Firebase UI é nós indicarmos quais os provedores nós iremos usar no nosso projeto. Então, eu vou criar uma variável private val, que eu vou chamar de providers, e ele vai receber um array list. E para esse array list, eu vou passar os provedores que eu quero utilizar na minha autenticação. Eu consigo identificar esses provedores através da classe auth UI, proveniente da biblioteca do Firebase UI, chamando o atributo id pconfig e escolhendo os provedores que eu quero usar. Por exemplo, e-mail, Facebook, GitHub, Google, Microsoft, Phone e etc. A título de início, eu vou escolher Email Builder e vou chamar o método. Vou chamar o método Email Builder e vou chamar o método Build. Como é um array, uma lista, basta eu passar os próximos provedores através de vírgula. E assim sucessivamente. Após identificados os provedores, nós precisamos então iniciar, lançar a activity, a intent, que vai exibir a interface com as opções dos provedores. Nós vamos fazer isso no método onCreateView. Então, eu vou jogar o meu inflator numa variável, que eu vou chamar de view, e vou retornar essa view. E entre o retorno, a instância e o retorno, eu vou chamar o método startActivityForResult, porque eu vou disparar uma activity, vou disparar uma intent que eu quero receber um retorno, que é a autenticação. E essa intent eu vou encontrar na classe authUI.getInstance. Dessa instância, eu vou chamar o método createSignInIntentBuilder. E desse método, eu vou chamar outro método setAvailableProviders, passando os provedores que eu configurei no atributo providers. E por fim, eu vou chamar o método build. Ele vai criar uma intent de autenticação utilizando os provedores que eu disponibilizei, que eu informei na variável providers. E na sequência, eu vou passar um result code, um request code, para que a nossa onActivityResult identifique da onde está vindo o resultado. Então, eu vou criar uma constante aqui em cima para simbolizar esse request code. Private var
request code vai ser igual a 1001. Lembrando que é um número genérico, né? É só para que nós consigamos identificar as informações de retorno. Request code. Feito isso, quando a nossa onCreateView for disparada, quando o nosso fragmento for disparado, ele vai chamar essa intent que foi criada pelo AuthUI e vai apresentar as formas de autenticação que nós identificamos nos provedores, na variável providers. Eu consigo identificar esses provedores através da classe AuthUI, proveniente da biblioteca do Firebase UI, chamando o atributo ID pconfig e escolhendo os provedores que eu quero usar. Por exemplo, e-mail, Facebook, GitHub, Google, Microsoft, Phone e etc. A título de início, eu vou escolher Email Builder e vou chamar o método. Vou chamar o método Email Builder e vou chamar o método Build. Como é um array, uma lista, basta eu passar os próximos provedores através de vírgula. E assim sucessivamente. Após identificados os provedores, nós precisamos então lançar a activity, a intent, que vai exibir a interface com as opções dos provedores. Nós vamos fazer isso no método onCreateView. Então eu vou jogar o meu inflator numa variável, que eu vou chamar de view, e vou retornar essa view. E entre o retorno, a instância e o retorno, eu vou chamar o método startActivityForResult, porque eu vou disparar uma activity, vou disparar uma intent que eu quero receber um retorno, que é a autenticação. E essa intent eu vou encontrar na classe AuthUI.getInstance. Dessa instância, eu vou chamar o método createSignInIntentBuilder. E desse método, eu vou chamar outro método setAvailableProviders, passando os provedores que eu configurei no atributo providers. E por fim, eu vou chamar o método build. Ele vai criar uma intent de autenticação utilizando os provedores que eu disponibilizei, que eu informei na variável providers. E na sequência, eu vou passar um result code, né, um request code, para que a nossa onActivityResult identifique da onde está vindo o resultado. Então eu vou criar uma constante aqui em cima para simbolizar esse request code. Private var request code vai ser igual a 1001. Lembrando que é um número genérico, né? É só para que nós consigamos identificar as informações de retorno. Request code. Feito isso, quando a nossa onCreateView
for disparada, quando o nosso fragmento for disparado, ele vai chamar essa intent que foi criada pelo Auth UI e vai apresentar as formas de autenticação que nós identificamos nos provedores, na variável providers. Vamos então executar e ver o resultado para a gente acompanhar a evolução. Então ele abriu essa intent que tem os botões de login por e-mail, que é esse primeiro, e o login com o Gmail, com o Google, que é esse outro ícone aqui. Então, a gente ainda não tem as informações para continuar, mas já está aqui aparecendo, já foi construída a interface de autenticação. Se a gente adiciona mais provedores, eles também serão exibidos ali. Como, por exemplo, do Facebook, do Twitter, do GitHub, e também tem fazendo pelo número do telefone, que é o Phone Builder. O erro pode ocorrer porque alguns desses provedores dependem de outras bibliotecas. Então vamos apenas comentar os provedores que dependem de outras bibliotecas e que posteriormente nós poderemos incluir na nossa aplicação. Então aqui temos e-mail, telefone, Google e GitHub. Como nós estamos chamando uma intent que irá responder por essas autenticações através de um resultado esperado, nós precisamos então implementar o método onActivityResult, que vai servir para capturar esse resultado quando o resultado for entregue a nós. Nós temos um request code que nós verificamos inicialmente se esse request code da resposta é igual ao request code que nós configuramos como o request code da autenticação. Se for o request code da autenticação, nós podemos pegar a resposta, response, através da classe do objeto IDPResponse da própria Firebase UI, que tem o método FromResultIntent, que recebe como parâmetro de entrada um objeto do tipo intent, que no nosso caso, no caso do método onActivityResult, é a variável data, a variável data. E ele vai pegar o resultado proveniente da autenticação. Nós também podemos verificar se o result code, se o resultado retornado é igual a um OK, através da constante activity result OK. Caso não seja OK, nós temos um else, que seria uma autenticação falha. No caso da autenticação com sucesso, nós podemos pegar o nosso user através do
firebase.auth.current, importando a classe current user. Então, nós temos um usuário. Esse current user é o nosso objeto que tem as informações do usuário independente da sua forma de autenticação. Lembrando que cada provedor tem os seus próprios atributos. Ou seja, esse current user, esse Firebase user, ele pode ter as informações tais ou quais, dependendo do provedor. Que recebe como parâmetro de entrada um objeto do tipo intent, que no nosso caso, no caso do método onActivityResult, é a variável data, a variável data. E ele vai pegar o resultado proveniente da autenticação. Nós também podemos verificar se o result code, se o resultado retornado é igual a um OK, através da constante activity result OK. Caso não seja OK, nós temos um else, que seria uma autenticação falha. Seria uma autenticação falha. No caso da autenticação com sucesso, nós podemos pegar o nosso user através do firebase.auth.current, importando a classe current user. Então, nós temos um usuário. Esse current user é o nosso objeto que tem as informações do usuário independente da sua forma de autenticação. Lembrando que cada provedor tem os seus próprios atributos. Ou seja, esse current user, esse Firebase user, ele pode ter as informações tais ou quais, dependendo do provedor. A primeira forma de autenticação com e-mail, se nós clicarmos nessa opção, ele vai pedir um e-mail para o meu usuário. Lembrando que esse e-mail é genérico, ele não tem uma conferência em relação ao provedor. Então, ele não checa no provedor go.com se tem um e-mail válido, né? se existe esse e-mail lá. Ele aceita considerando que é um e-mail no formato válido. E aí nós clicamos em Next. Caso ele não encontre esse e-mail como registrado, ele abre a opção de se cadastrar. Então, nós podemos informar o nome e a senha para ser cadastrado. Mas, antes disso, nós precisamos habilitar o serviço no console do Firebase. Então, vamos abrir o console do Firebase e ativar o serviço e-mail e senha. E vamos clicar em salvar. Feito isso, a gente pode voltar na nossa aplicação, novamente inserir um e-mail. Se ele não encontra, ele pede mais informações, como usuário e senha. A única restrição de senha é que ela seja maior do que 6 caracteres. E podemos clicar em salvar. E ele salvou, ele caiu nessa área, nessa condicional if, com um usuário retornado como OK. A título de curiosidade, vamos fazer um log de curiosidade e de conferência, né? Vamos fazer um log
para que nós possamos enxergar a informação do nosso usuário. Firebase User, e ele tem um atributo, por exemplo, e-mail, que é o e-mail dele. Ele pode ser nulo, então vamos, caso ele não encontre o usuário, ele venha como nulo. Ok. Rodando de novo. Nós vamos tentar fazer um login com um e-mail inválido. Ele não vai encontrar esse usuário e vai pedir para se cadastrar. E ele logou, autenticou o usuário. Se nós acessarmos aqui o Logcat, ele trouxe o usuário com o e-mail que foi cadastrado. Se nós acessarmos o console do Firebase na opção Users, nós temos os dois usuários que acabaram de se cadastrar. Os dois testes que eu realizei. Ele indica aqui que está usando o provedor e-mail e senha, foi cadastrado, foi criado no dia tal, o último login dele foi no dia tal e ele tem o UID desse usuário, o identificador único desse usuário. Caso nós tenhamos um usuário já cadastrado, se ele tenta se autenticar e passa um e-mail válido, é solicitado dele, então, a senha para que ele possa acessar a aplicação. Novamente, veio aqui a informação do usuário. Também já vem implementado o recurso de recuperação. Mas, como esse e-mail é um e-mail genérico, não é um e-mail válido, eu não tenho esse e-mail efetivamente, ele é só um teste, ele vai enviar para um e-mail nulo, né? Vai tentar enviar, mas não vai conseguir fazer nada. A ideia é acessar esse e-mail que foi enviado, essa mensagem que foi enviada para o e-mail, e lá tem as instruções para recuperar a senha. Mas aqui, no caso, não vai ser possível. Agora, então, a gente pode continuar a implementar a autenticação, só que agora vamos usar o provedor do Gmail, do Google. Se nós dispararmos a autenticação via Google, ele vai nos solicitar uma conta Google e vai tentar fazer o login. Note que, nesse caso, a gente não tem uma resposta de sucesso. Vamos adicionar uma resposta de falha e vamos verificar se realmente ele caiu na falha. Caso ele caia na falha, ele vai disparar esse log aqui apenas para a gente conferir a conferência, se realmente ele falhou. Realmente ele falhou. O que nos falta agora é habilitar o serviço, o provedor Google, no nosso resultado, no nosso console do Firebase. Então vamos abrir o console do Firebase, clicar no provedor Google e vamos habilitar
o provedor Google. Porém, algumas configurações são necessárias. Para configurar o login nos seus apps para Android, é necessário adicionar a impressão digital SHA-1 em cada aplicativo nas configurações do projeto. Então, nas configurações do projeto, no aplicativo que nós estamos desenvolvendo, a gente precisa adicionar uma impressão digital SHA-1 que nós precisamos gerar do nosso dispositivo, do nosso aplicativo. Para gerar essa chave, para saber qual é essa chave, nós vamos no próprio Android Studio, ou pode ser no terminal do sistema operacional. No Android Studio nós temos um terminal, então é só a gente selecionar ele aqui na parte inferior, nessas ferramentas que tem aqui embaixo. E vamos digitar o comando key-to -list -v -key store, e queremos listar do caminho til /.android debug key store. Esse é o caminho que tem na minha máquina. Vocês têm que enxergar aí o caminho da máquina de vocês. Lembrando também que o comando key-to ele pode não estar disponível como uma variável de ambiente. Caso não, vocês precisam ou adicioná-la como variável de ambiente ou achar o caminho aonde esse comando está. Esse caminho, esse comando, essa ferramenta, ela está no diretório do JDK na máquina de vocês. Caso vocês não tenham ele como variável de ambiente, tem que navegar até o diretório JDK /bin, que tem o key-to. Após o comando, Enter, ele vai pedir a chave de armazenamento, a senha da área de armazenamento. Vocês vão digitar essa senha e apertar Enter. E ele vai revelar aí a chave SHA-1, que nós vamos copiar essa chave e colar no console do Firebase. E vamos clicar em salvar. Várias chaves podem ser adicionadas nesse contexto, inclusive outros tipos de chave, dependendo dos serviços que você quer usar. Então, para finalizar a autenticação via Google, via Gmail, nós podemos vir então nos provedores da autenticação, no provedor Google, selecionar ativar, informar caso não tenha preenchido alguma informação e clicar em salvar. E o provedor passará a estar ativo nas nossas formas de autenticação. Acessando então a nossa aplicação via Gmail, ele já está aqui pegando com o Smart Lock, aquela questão da gerenciamento de senhas. Então ele já aparece aqui com o usuário que eu já tinha tentado me logar anteriormente. Então ele já pegou aqui as informações do usuário via Gmail, via provedor Gmail.